Hello, titia chegou, minha gente! Eu vou fazer os comentários sobre o vídeo que o Vital compartilhou na quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, com o título A Limpeza de Gaia, a transição planetária em curso. Bem, entre os aspectos, abordados neste vídeo, neste áudio, Que vídeo? Áudio. Ele falou da questão, mais uma vez, dos movimentos que Gaia realiza para produzir a limpeza necessária. Dentre eles está o uso do fogo, fazendo uma abordagem aí com relação à questão desses incêndios que atingiram a região da Califórnia, enfim. Na verdade, nós sabemos, isso já foi muito explicado, abordado, que toda ação gera uma reação e que nós, vamos dizer assim, nós não, quando um ser humano, que é a espécie dotada de consciência, de fato, encarnada em Gaia, quando um ser humano age na maldade, consciente daquilo que está fazendo, ela não está única e exclusivamente gerando um débito para ela. Ela está também liberando uma energia, vamos dizer assim, para Gaia, que se une ao inconsciente coletivo e isso gera um peso, vamos dizer, uma nuvem, um véu denso, como o Vital explicou, provavelmente na atmosfera baixa da Terra. Ok, precisa limpar. Quando a gente fala aqui tão repetidamente da importância da gente limpar e da gente se manter o mais conectado possível com energias mais elevadas, é porque o nosso nível de responsabilidade, ele é real e ele é imenso. Ele é imenso. Todas as vezes que eu escolho emitir uma maldade, um pensamento, maldoso, uma ação, uma palavra, um gesto, eu estou contaminando o planeta. Eu estou contaminando, na verdade, a consciência de Gaia, que é uma mãe maravilhosa. Eu faço isso, o amiguinho do lado faz, o outro lado do mundo faz, e o outro faz, o outro faz, o outro faz. Vibrações como medo, culpa, raiva, ranço, ódio, mágoa, revolta, tudo isso pesa nas costas de Gaia. E ela precisa limpar. E ela conta nesta limpeza exatamente com os elementais. Elementais do fogo, elementais da água, elementais do ar, elementais da terra. Furacões, vendavais, tufões, terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, chuvas, torrenciais, são ferramentas de limpeza. Talvez um dia a gente tenha um entendimento disso. O quanto nós podemos colaborar, não só podemos, como devemos colaborar com Gaia. Várias e várias vezes vocês me ouviram repetir. Você já agradeceu Gaia hoje? O que você já fez por ela? Você já enviou a ela um sentimento, um pensamento de gratidão por tudo que ela te proporciona? Porque você não é só essa vida. Aliás, você não é, Você não está só nessa vida. Você é uma alma dotada de uma sequência de existências aqui neste plano, e Gaia sempre lhe deu as condições para que você cumprisse tudo aquilo que você projetou nos seus planos de alma.
Esse texto, esse áudio do Vital, ele chama, na minha opinião, a atenção para isso. Quem não ouviu, seria interessante ouvir, até porque ele explica, né, a própria dinâmica, né, climática na Califórnia, a questão, né, eles estão lá no inverno, então aquele tempo mais seco, áreas, né, muito propícias, inclusive, para deixar claro, as trevas trabalham para a luz o tempo todo. Então a natureza utiliza, primeiro ela propicia as condições necessárias e ela utiliza certas ações para reverter num bem. Então, mesmo que os incêndios sejam provocados, existe um fator, vamos dizer assim, existe um propósito da luz agindo por trás. Eu vou dar aqui uma opinião pessoal acerca desses incêndios na Califórnia. Uma coisa que me chamou a atenção nas poucas imagens que eu vi foi uma área totalmente devastada de mansões e em muitos pontos árvores absolutamente intactas, perfeitas. Eu largo esta reflexão aí. Não vai fazer diferença se é provocado ou não, mas o que eu quero dizer é que, para mim, tem muito mais coisa por debaixo desse tapete. Nós sabemos muito bem que quem é que reside ali naquela área? O que é Hollywood? Do que é que eles se alimentam? A quem eles servem? Então, existem coisas que a gente liga ali os pontos um pouquinho, mas realmente, como o Vital falou sabiamente mais uma vez, não nos cabe o julgamento, nos cabe a reflexão, nos cabe a compaixão, nos cabe o amor e o respeito, de entender cada uma das pessoas envolvidas nessas questões estejam de fato extraindo disso tudo o que lhes é necessário. Não há ninguém ali que não tivesse que estar ali. Não havia ninguém ali que não tivesse que estar. E quem não deveria estar, não estava, porque é exatamente isso que acontece. Então, quando eu vejo muitas vezes as pessoas com medo de fazer tal coisa, eu queria mudar para tal lugar, mas eu fico com medo porque dizem que vai cair um meteoro, eu queria ir para o litoral, mas o litoral vai se acabar. Primeiro, eu não compactuo destas profecias tenebrosas. Segundo, eu sei que não vai acontecer absolutamente nada, que não esteja nos planos de Gaia e nos planos individuais de cada um. Eu posso simplesmente colocar no meu plano que eu vou precisar passar determinada situação e eu vou ser direcionada para passar por aquilo. Vocês podem ter certeza disso, porque a vida vai fazer o movimento. Agora, o que eu não tiver que passar, eu posso estar numa área propensa a todo tipo de situação. Se eu não tiver que passar, eu vou ser retirada de lá antes. A vida, a natureza são extremamente inteligentes e agem com uma dinâmica que a gente não consegue entender. Aliás, tem coisas que a gente não precisa entender. Então, assim, a natureza, né, Mãe Gaia, com tantas questões, né, que as consciências humanas acabam, né, expressando, seja por atitudes, por pensamentos, por palavras, aquilo vai gerando um acúmulo. E chega uma hora que ela precisa se limpar. É onde a gente vê aí, como já vimos ao longo da história, tantos movimentos, né, grandiosos, movimentos telúricos, enfim, climáticos, que não tem nada a ver com a ação do homem. Ver gente ainda acreditando nisso é complicado, mas cada um está num ponto do caminho. Gaia se vale desses recursos para fazer ali a faxina que lhe cabe. E mesmo que para isso ela tenha que, infelizmente, como ele explicou, sacrificar, né, alguns de seus filhos, como por exemplo, dentro de um incêndio dessa proporção, a quantidade de animais que acaba também, né, sucumbindo nessas questões.
O plano divino realmente é perfeito. E perfeição, lamentavelmente, é algo que a gente ainda não tem condições de entender. E por mais que seja doloroso você ver certas coisas, e é por isso que eu sou aquela que realmente abriu mão de muita coisa para trabalhar, vamos dizer assim, nos bastidores, ainda assim, apesar, né, das dores, a gente sabe que existe algo muito grandioso acontecendo, que é o próprio processo de transição planetária. E que nós estamos aqui também para quitar os nossos débitos ou nos redimir, e isso acontece muito quando a gente lida com situações que pedem exatamente a nossa compaixão, a nossa solidariedade, as nossas melhores vibrações. A gente só pode ajudar esse planeta quando a gente fizer o nosso realmente melhor. Mas quando a gente faz o nosso melhor, a gente não ajuda apenas o planeta, né? Fazer o melhor é, antes de tudo, se ajudar. E eu só posso ser útil quando eu estou bem. Então é necessário, sim, gente, mais uma vez, que a gente faça o trabalho que nos é solicitado. Não está sendo solicitado absolutamente nada que a gente não tenha condições de fazer. Que é o olhar para dentro, o cuidar de si, o curar-se. É o reacesso à sua essência. Só assim a gente consegue realmente, primeiro, acessar um nível de consciência maior, que nos dá exatamente o entendimento de que não existe nada fora do plano divino. De que tudo acontece exatamente como tem que acontecer. De que ninguém passa que não tem que passar. De que ninguém vai arcar com as consequências das atitudes dos outros. De que a cada um segundo as suas obras. Por que é que eu vou ter medo de algo se eu faço o meu melhor? Se porventura eu tiver que passar por alguma coisa, tá lá no meu plano, tá tudo beleza. E se eu passo por aquilo e eu trabalho a aceitação, o entendimento e deixo ir, beleza, eu já não preciso mais daquela professora. Eu não preciso mais daquela ferramenta. Então, assim, gente, de coração para coração, já passou da hora de sermos aqueles filhos, sabe aqueles filhos que cuidam das suas mães, que dão todo o suporte, todo o amor, todo o carinho? Já passou da hora. O Vital, uma vez, se eu não me engano, foi um áudio. Eu acho que foi um áudio, eu não vou lembrar. Onde ele falava, inclusive o assunto remetia também a essa questão, né, de movimentos de limpeza da terra. Não sei se foi ano passado por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu não vou lembrar, mas o assunto era referente a essas questões. E ele falava que Gaia, ela não precisava se limpar apenas através desses movimentos, que nós, enquanto seus filhos, podíamos trocar com a Mãe Terra energia de forma que ela recebesse o nosso amor. Olha que profundo isso, que ela recebesse o nosso amor para aliviar suas dores. É claro que para quem tem uma mentalidade, né, que foi muito trabalhada pelas religiões, nós somos um nada. Então, é hora de limpar essas memórias. É hora de se trabalhar e se entender, antes de tudo, como um ser divino. Uma centelha que aqui está para fazer um trabalho. E, em segundo, se entender como filho de Gaia. Como um filho que nesse momento, tem uma oportunidade gigante de ajudar sua mãe. Ela pode fazer o movimento dela? Claro que faz. Tanto que ela está fazendo. Mas se a gente parar para pensar, eu acho que o Vital ele foi muito cirúrgico quando ele falou da questão dos incêndios, né? O quanto isso dói em Gaia.
Eu lembro que eu visitava determinado local e eu passava por uma grande pedreira, né, que existe na região de Perus, em São Paulo. E todas as vezes que eu olhava aquela pedreira, eu pensava naquilo realmente como uma ferida aberta. Eu falava, meu Deus, isso deve ser tão sofrido para Gaia, experienciar essas explosões e deixar aquele buraco onde antes era vegetação e tudo. Então, assim, quando você para fazer para pensar dessa forma, você entende que esses incêndios, que os terremotos, que os tsunamis, que essas questões causam, apesar de limparem, também causam dor nela. Mas é a ferramenta que ela tem. Quando uma pessoa tem uma cárie num dente, não tem que passar por aquele motorzinho horroroso que dá aflição só de ouvir o barulho. E se você não estiver, né, muitas vezes você depende de anestesia para não sentir a dor, mas aquilo é a solução. Às vezes a solução dói. Mas nem assim ela deixa de fazer. Eu vou até fazer aqui uma analogia bem simples. Especialmente para quem tem crianças, né? Pais, mães, tios, avós, vocês que têm ou já tiveram, né, crianças próximas. Quantas vezes vocês estiveram em momentos difíceis ou tristes e o carinho de uma criança os tirou daquele estado? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Eu tenho certeza disso. Talvez essa seja uma analogia daquilo que eu estou tentando dizer quando eu me refiro a cada um de nós como filhos dessa mãe que nós podemos também colaborar para curar. Tem uma parte, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui. Tem um trecho, né, de uma das orações no Ho'oponopono que fala: Mãe Terra, né, se eu, meus parentes, se eu, minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, atos, limpa, purifica. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, né? Tem um trecho mais extenso. Mas esse direcionamento do Ho'oponopono para quê? Para a gente limpar as memórias compartilhadas com Gaia também é muito importante. Limpar as memórias de conflitos, de guerras, de violência, de todas as memórias de dor que a gente possa compartilhar é importante. Não é por acaso que a gente tem acessado tantas informações. Uma informação como essa que o Vital traz, que na verdade é apenas, né, uma repetição, apenas o que eu quero dizer nesse sentido. Ele está repetindo mais uma vez. Se vocês voltarem em textos antigos do Vital, ele já falou várias vezes dessas questões do clima, das limpezas que Gaia faz. É que quando acontece algo na proporção que aconteceu, obviamente, isso traz, né, aquelas manifestações, muitas vezes até de comoção da parte das pessoas. Mas eu diria que mais do que comoção, o que a gente precisa trabalhar, como ele disse, é compaixão, e é também esse entendimento de utilizar as informações para fazer o que precisa ser feito. Para quem, né, vive dizendo que não sabe como ajudar, aí está mais uma oportunidade de ouro. Vibre por Gaia, ajude Mãe Gaia a se limpar sem que necessariamente ela precise lançar mão de recursos tão dolorosos para ela e para a humanidade. Se você tem condições de botar o pé na terra, de abraçar uma árvore, de conversar com uma planta, conversar com o seu pet, ou simplesmente botar o teu pé no chão, você pode morar no 25º andar de um prédio.
Você está botando o pé no chão. Peça para ela trocar com você energia. E mais do que isso, né? Porque a gente pede muito para ela nos descarregar. Mais do que isso. Mãe, eu te dou da minha energia amorosa. Eu te abraço com a minha energia amorosa. Eu te envolvo na minha gratidão por tudo que você me permitiu realizar até agora e por tudo que eu ainda vou realizar e que só é possível porque você me aceitou como filho. A gente pode fazer tanto com tão pouco, mas o sistema nos fez acreditar que para fazer algo tem que ser muito, tem que ser difícil, quando na realidade tudo que a gente precisa é da intenção. Né? Quando ele entrou num determinado ponto de muita gente perguntar, será que eu vou ascensionar, será que eu não vou? Eu acho que isso nem deveria ser preocupação. Não se preocupe, se ocupe. Se ocupe com algo que seja útil de verdade. Se ocupe dessa troca amorosa. Se ocupe de ser o seu melhor. Porque realmente quando a gente é o nosso melhor, inevitavelmente a gente também vai fazer o nosso melhor. E não tem erro nesse caminho aqui. Não tem. Então assim, esse vídeo de hoje fica esse convite à reflexão nesse sentido. Converse com Gaia e expresse a ela os seus melhores sentimentos, o seu amor, a sua gratidão, a sua compaixão, o seu respeito. Imagine uma consciência como essa dar conta de tudo que ela dá. Tem que ser uma consciência de um nível de amor realmente muito acima da nossa compreensão. Muito acima da nossa compreensão. Mas nós estamos aqui. Façamos a nossa parte. Nem muito nem pouco. Porque o que é pouco para um pode ser muito para o outro e vice-versa. Façamos a parte que nos cabe, com o que a gente tem de melhor para fazer. E vocês sabem, porque a gente já conversou muito sobre vibração, né? E falando de escala Hawkins ou escala Ágata, a gratidão vibra em 800 Hz. Quanto a gente não pode colaborar com energias de cura quando a gente vibra na gratidão. Por tudo, que dirá por Gaia. Então que a gente faça o que a gente precisa fazer, sem postergar, porque a hora é agora e nós estamos diante de um momento único. A gente não vai mais viver isso. Mesmo que a gente viva outras experiências, em outros hobbies, em outras coisas, isso aqui a gente não vai viver mais. E por isso que esse é um momento único. E eu tenho certeza que em outro momento, lá na frente, talvez um outro hobby, numa outra condição, um dia a gente vai olhar e vai dizer, meu, como eu me orgulho de ter estado lá. E não é o orgulho da soberba. É o orgulho, eu diria um orgulho de honra. Como eu me orgulho de ter estado lá. E como eu me orgulho de não ter desistido. E como eu me orgulho de ter feito a parte que me cabia fazer. Porque eu dei o meu melhor. E eu sei que o meu melhor colaborou para o melhor de todos. Porque assim como a consciência, né, individual afeta o inconsciente coletivo para criar essas situações que Gaia precisa limpar, esse mesmo inconsciente coletivo, está aí o 100º macaco para provar, ele cria também uma elevação de vibração que também traz cura para o planeta. Lembrem-se que nós vivemos uma dualidade. Não é só o lado ruim, não é só o lado escuro da força. E lembrem-se, principalmente, que uma mente
que uma consciência que vibra no amor neutraliza 750 mil pessoas. Talvez seja isso que a gente precise lembrar com mais frequência. Todas as vezes que alguém disser o que você faz é pouco, isso aí não... Faz que nem o sapinho surdo. Faz que nem o sapinho surdo. Não entra nessa esparrela. E continue vibrando no amor. Na alegria, na gratidão, na compaixão, na solidariedade, na clareza, na entrega, na completude, na paz. Porque só você vai estar neutralizando a baixa densidade de milhares de pessoas. Nunca duvide do seu potencial como uma usina de luz, porque é isso que nós somos, usinas de luz. Tá bom, crianças? Eu termino aqui esse conteúdo do Vital. Um grande abraço para você, Vital. Minha mais profunda gratidão. Que Deus te abençoe. E a vocês, crianças, minha mais profunda gratidão também. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo, crianças. Até mais.